manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. No vídeo anterior, nós iniciamos o item 16 desse livro e nós vamos dividir em alguns vídeos, porque se trata de um item bem extenso. Então, para que nós possamos ali enriquecer ainda mais nosso conhecimento a respeito da doutrina, nós vamos dividir para não ficar também tão pesados os nossos vídeos, tão extensos, né? Bom, dando sequência aqui, hoje na parte desse item nós vamos falar sobre a chamada mesa Girardin e a mediunidade e das doutrinas filosóficas de Victor Hugo. No vídeo anterior nós terminamos com a parte onde Valchieri falava sobre a senhora Girardin, que toda a experiência que eles tiveram junto ali em Jersey, né, naquela região, quando eles foram ali, né, depois de toda aquela parte, né, que a gente viu sobre a parte política, né, ali de Paris, que eles precisaram ser retirados ali de Paris, e ele conta, né, que se ele fosse contestado sobre a existência dos espíritos se comunicando com as mesas, ele jamais hesitaria em dizer, né, então ele fala, se foi provado que eles existem, por que não eles se comunicarem ali com as mesas? Então, que ele estava de acordo, né, com isso, que depois de tudo que eles ali junto tiveram, aqueles momentos juntos, a experiência, ele pôde então comprovar, e ele com certeza agora afirmava que sim, que os espíritos existiam e que eles podiam se comunicar através das mesas, né? E que ele fala, né, que o espírito, ele ainda cita, né, que o espírito, ele é o homem com menos matéria, né? Então, por que ele não poderia se comunicar? Né? É o que nós somos. Hoje nós somos espíritos encarnados com mais matéria. E quando nós desencarnarmos, nós vamos então dispor dessa matéria, dessa existência, e depois ter uma matéria novamente em outra existência para continuar a nossa evolução. E ele fala que depois ele parou logo em seguida e demorou 9 anos para ele pegar todos esses cadernos, para ele reler e ver toda essa parte de história, que ele não estava mais em Jersey, que ele já tinha ali retornado, né, para Paris, já tinha ido para outros lugares, né, e que ele agora estava tendo contato com de novo. E aí ele conta aqui, né, na continuação, que a senhora Emily Girardin, né, ela levou, depois do seu desencarne, a ter vários seguidores ali da doutrina, né, que começaram a ver, né, na época não na doutrina espírita, mas várias pessoas que estavam ali em busca do conhecimento, que queriam entender melhor sobre as mesas. Então ela foi assim uma grande pessoa para a história do espiritismo, né? Então foi uma grande influenciadora. E ele cita também que o próprio Allan Kardec, nos livros dos médiuns, ele cita na parte das dissertações espíritas umas falas, né, da senhora Girardin, e ele conta que também ali ela ajudava muito ali nas comunicações, quando ele estava trabalhando, né, com essas psicografias, que ela também ajudava muito nas comunicações, orientando aquelas pessoas que estavam ali trabalhando junto com ele, para que tivesse todo esse conteúdo que a gente tem acesso, né. E aí tem também falando que teve boatos, né, que o senhor Victor Hugo não quis participar das reuniões ali da senhora Girardin, mas ele mostrar que não, que isso vamos dizer, como a gente diz hoje, que eram fake news, que ela sim, que ele participou ainda das duas últimas, né, mas que foi o Augusto Valchieri que foi ali que começou a divulgar, a difundir mais ainda todo esse conhecimento da senhorita Emily, né. E aí, toda essa parte ali, né, das mesas falantes, né, de que ele foi responsável, todo esse arsenal que tinha sido escrito ali na época, foi Paul Meurice, né, um literário francês, antigo amigo de Victor Hugo, que então encontrou esses cadernos. E ele também, como ele publicou vários artigos, né, sobre o Victor Hugo, ele também se propôs a publicar, né, mas que depois demorou ainda um tempo, né, não chegou a publicar, e aí depois, mais pra frente, que ele foi publicar essas obras ali, né, em 1923, né, que foi publicado esses livros, e ainda fala que foram em forma de fragmentos, né,
porque senão dariam livros muito extensos. E aí ele vem contando que a senhora, esposa ali de Paul Meurice, e a senhora do Victor Hugo, elas começaram a entrar em contato para poder ter essa experiência ali também das comunicações em 1853, nas sessões na casa do Conde Orches. E aí foi onde, nessas comunicações que elas tiveram ali, elas relatam uma experiência que elas tiveram, que existia uma mesa maior e uma mesinha menor. E então essa mesa maior começou a se movimentar ali, e aí depois essa mesinha que estava no canto menorzinho começou a se movimentar, dando saltinhos até ela encontrar a mesinha menor. E aí quando a mesinha menor encontrou a maior, como se elas começassem a se acariciar ali, né? E elas contam que foi uma cena muito interessante, né? Porque parecia que tinha sentimentos naquela comunicação. Então aí eles perguntaram, né, se a mesinha conseguia subir na mesa maior. E a resposta foi que sim. E aí foram começando a se movimentar, começaram a ficar agitadas, não dava certo, até que então a mesa maior se inclinou para que a mesa menor pudesse subir e ela então subisse em cima da mesa maior. E ela conta que quando ela relata isso para as outras pessoas, né, algumas pessoas assim dela, que fala que isso aconteceu porque existia então um imã, né? Mas ela fala que ela ficou muito emocionada ali, que realmente tinha sentimentos. E aí vem trazer aqui para nós, falando ainda de Victor Hugo, que ele tinha sonhos, já que eram, se fossem só ditamente, né, os sonhos, eles não seriam com tanta intensidade, com tanta riqueza de detalhes, como ele tinha e como ele descrevia os lugares, as situações e tudo mais. E ele cita que ainda na volta da sua viagem em 1843, ele viu fantasmas, né, no crepúsculo, e para ele não ser taxado como louco naquela época, então ele conseguiu testemunhas, né, para que ele não fosse intitulado, né, como que ele estivesse vendo coisas, né, que ele fosse louco, ou que ele estava ali, né, precisando ser exorcizado, né, como eles usavam dizer antigamente, né. E aí tem uma passagem que conta aqui, finalizando, né, hoje nessa parte, que no dia 9 de setembro de 1843, ele estava no regresso da Espanha, e ele, através de um jornal, ele recebeu a notícia que a sua filha, Leopoldine, tinha falecido. E aí, um dia antes, ele publicou, ele escreveu, né, da seguinte maneira: na noite da minha chegada, Oléron encontrava-se vencido de tristeza. Tinha a morte na alma. Parecia-me que essa ilha era um caixão mortuário, deitado sobre o mar, e que a lua era ali uma vela. E aí ele conta que o senhor Maurice Levaillant foi quem também fez um comentário falando, né, como ele teve essa premonição, né, como ele teve esse sentimento, e que é ali esse barco, né, porque ela e o esposo tinham falecido no Rio Sena, né, então o que ele estava vendo, né, e como era esse caixão mortuário, que premonição era essa, né, então ali se soube que ele tinha, né, pelos seus sonhos, pelas suas visões, né, e depois dessa experiência, né, dele ter essa, vamos dizer assim, a premonição sobre a morte da sua filha, depois de perceber que ele tinha ali uma sensibilidade maior em relação a isso, né, e aí, mas eles desconheciam na época, né, então como tinha muitos questionamentos, né, era muito duvidoso, várias coisas, né, então começaram a questionar isso, mas sabia que ele tinha ali, né, hoje a gente diria, né, a mediunidade. Espero que vocês tenham gostado mais dessa parte desse item. Nós vamos continuar falando sobre ele ainda, tem mais histórias ali pra gente acrescentar no nosso arsenal ali sobre a história sobre a doutrina espírita. E hoje, domingo, é Dia das Mães, e eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães, seja mamãe de coração, seja mamãe biológica, mamãe biológica, vó que é mãe, tia que é mãe, madrinha que é mãe, amiga que virou mãe, que adotou pro seu coração, né? Não importa a forma de mãe, mas que você se dedica a cuidar
tão bem, com tanto amor a outro ser humano, a outro espírito. E qual é a ligação da gente com os nossos filhos biológicos, biológicos, de coração, seja qual a forma, nós não sabemos, mas nós sabemos que nós recebemos a missão de cuidar desses seres. Então, um ótimo e abençoado domingo a todas as mamães. E as mamães, né, que já retornaram ao plano espiritual, que elas se sintam abraçadas, sintam lembradas. E aos filhinhos que estão aqui, que sintam o amor delas também com todo amor e carinho, que com certeza, hoje, mais do que nunca, elas se dedicam a olhar por cada um de nós. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e gratidão.